está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é segunda-feira, dia 6 de março, iniciando a semana nesse mês muito bonito. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho de sempre. Você que me acompanha de Nova Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul e Partido Alferes. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho. E a gente começa essa edição já por Teresópolis, porque por lá tem novidade. Isso mesmo. Lá tem novidade, vou só esperar a produção me dar a novidade. Isso, vamos falar sobre o gari comunitário, porque o ouvidor-geral do município, Leonardo Manso, visitou o bairro do Fischer. Ele foi recebido pela presidente da Associação de Moradores e Amigos do Matadouro, Adriana da Silva Paganati, que passou as demandas da comunidade para o ouvidor. Durante o encontro, ficou acertado que a associação vai dar entrada no pedido de cadastramento no programa municipal Gari Comunitário. Os garis comunitários são selecionados pelas associações de moradores que conhecem o dia a dia dos seus bairros e têm entre as funções principais a varrição e a capina das ruas. Eles devem cuidar para que o lixo não fique espalhado em via pública e limpar os bueiros para evitar transtornos em época de chuva. Parabéns aí pela iniciativa de Teresópolis, nada melhor do que o próprio morador para cuidar do bairro. Então, o gari comunitário deve funcionar muito bem. E nós vamos acompanhar aqui depois o resultado, né? Porque, pela lógica, é para funcionar, porque ele mora ali, ele está recebendo para isso, então ele vai ficar observando como está o bairro, vai cuidando, vai limpando, ganha todo mundo, ganha a pessoa que está empregada, ganha os moradores e ganha o próprio governo, porque sabe que aquele bairro ali está assistido. Parabéns, Teresópolis. E ainda no município, até a última sexta-feira, dia 3, cerca de 600 alunos da rede municipal de ensino participaram de atividades interativas na Casa da Memória Arthur Dalmaso, sobre o livro infantil Um Brasileiro, de autoria dos teresopolitanos, Frederico Augusto, que fez o texto, e Isabela Sultani, ilustrações. No final, cada estudante saiu com um exemplar autografado. A obra foi contemplada pelo edital Retomada Cultural 2, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através do programa Pacto Cultural RJ de Fomento à Arte, na categoria em homenagem ao bicentenário da Independência do Brasil. Bem, essa obra foi inspirada nas canções do cantor Ney Matogrosso e de sua macaca de estimação Garota. A história se passa em 1822, ano da Declaração da Independência. Conta a aventura do índio Negarotê pelo país para encontrar sua fiel amiga, a macaquinha Menina. No caminho, ele testemunha um momento histórico às margens do Rio Ipiranga. Uma turma de 20 alunos do 4º ano da Escola Municipal Lar de Isabel acompanhou a história em vídeo e participou de bate-papo. Além de presentear os alunos das visitas agendadas, os autores entregaram um kit com 15 livros para as bibliotecas das escolas municipais, com turmas de educação infantil e do primeiro segmento do ensino fundamental. Deve ter sido bem divertido, né? Cultura sempre é bom, arte para garotada, isso tudo é incentivo à leitura, é muito bom. E eu gosto de dar esse tipo de notícia aqui para ver se incentiva outros municípios também a fazerem o mesmo. Bem, na semana passada, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, através do Centro de Referência e Assistência Social CRAS de Bom Sucesso, formou 6 alunas no curso profissionalizante em design de sobrancelhas. Isso em Teresópolis ainda, tá, gente? As formandas são todas assistidas pela unidade, que ofereceu o curso com o objetivo de capacitá-las para o mercado de trabalho. A entrega dos certificados foi realizada na sede do CRAS de Bom Sucesso e contou com a presença de familiares. Iniciado em outubro do ano passado e ministrado pelo profissional da beleza, Fernando de Aguiar Gomes, o curso foi idealizado para proporcionar às mulheres da comunidade capacitação profissional, gerando renda, fortalecendo o empoderamento feminino e atendendo ao pedido das próprias mulheres atendidas pelo equipamento, que manifestavam interesse em se especializar profissionalmente, mas tinham a distância da região central e o fator financeiro, claro, como principais barreiras. Então, a gente sabe que realmente, né, custa, porque tem ônibus para pegar e todo esse transporte e tal. Bem, para a entrega dos documentos solicitados, isso aí, gente, eu vou ter que voltar lá ao assunto dos líderes comunitários, tá, produção? Isso, obrigada. Já acabou? Não, tudo bem, fica lá mesmo, onde nós estávamos. Já acabou aí o curso de sobrancelhas. É só lembrando,
porque as pessoas vão perguntar, os presidentes da Associação de Moradores vão perguntar, Beth, como a gente faz para participar lá do Gari Comunitário? Então, vamos lá. Para a entrega dos documentos solicitados, vamos lá, gente. Os líderes comunitários podem se informar com a ouvidoria geral pelos telefones 162 e também 2742 5074. E tem outro telefone, o 2742 8761, e ainda tem o WhatsApp, que é o 98126 4038. Atendimento, não adianta ficar passando mensagem de madrugada não, gente. Atendimento é de segunda a sexta-feira, horário comercial de 9 às 18. E tem ainda o e-mail ouvidoria@teresópolis.rj.gov.br. E o endereço, todo mundo sabe aí, quem é de Teresópolis, é a Avenida Lúcio Meira, 375, Sala 105, no Centro Administrativo Municipal Manuel Machado de Freitas, é o prédio antigo do Fórum, lá na Várzea. Então, desculpa aí se eu embaralhei um pouco, é que nós estávamos falando do Gari Comunitário e eu passei aí para a notícia do curso de sobrancelhas. Só que o pessoal já começou a pedir como é que eu faço, né? Os presidentes de associações de moradores, e a produção avisou aqui e colocou ali para mim todas as informações. Então, você que é presidente de associação de moradores de Teresópolis, tá aí a informação. Ah, Beth, foi rápido, não deu tempo? Não tem problema nenhum, gente. Fica salvo no YouTube da TV Correio da Manhã e também no Facebook. Você volta lá o vídeo e vai pegar as informações, tá bom? Bem, agora vamos para Três Rios, porque a Secretaria de Obras, Infraestrutura e Habitação deu início à pavimentação asfáltica das ruas Cassiano Antônio e Antônio Pinto, no bairro Cantagalo. O processo faz parte da fase final de implementação de um sistema de escoamento de águas pluviais. As intervenções no local foram iniciadas em novembro do ano passado, com a criação de uma rede de drenagem completa, contendo mais de 200 metros de manilha de concreto, caixas rala em toda a extensão da via, postos de visita para manutenção preventiva e sarjetas, além de um ramal de entrada que foi construído para captar água vinda dos morros. Na localidade foi realizado também um trabalho global de infraestrutura, com a construção de novas calçadas e meios-fios e a preparação de base para a pavimentação. As melhorias no local afetam diretamente centenas de famílias que residem na rua Cassiano Antônio e nos logradores perpendiculares, como as alamedas Rufino Vicente da Silva e José Fonseca Moraes, e também as ruas Antônio Pinto e Teixeira do Rosário, que também serão pavimentadas, isso lá em Três Rios. A informação, você que é de Três Rios, conhece as ruas que eu estou falando, né? Agora nós vamos para Petrópolis. Após um ano de início da concessão do aluguel social em resposta às catástrofes climáticas do ano passado, a Prefeitura de Petrópolis inicia amanhã, terça-feira, dia 7, novo processo de revalidação. Neste primeiro momento, o chamamento é para beneficiários que recebem aluguel social de forma integral, ou seja, R$ 1.000 pelo município. Todos os beneficiários deverão checar se o nome está na lista e comparecer ao dia agendado. Quem não comparecer no dia marcado terá o benefício cancelado. Aí não adianta reclamar, né? Tem que comparecer. Além dos que estão nas listas, também deverão comparecer no setor de aluguel social os que estão com contratos de aluguel vencidos. Quem estiver nas listas do site da Prefeitura, que todos conhecem, é o petrópolis.rj.gov.br/chamamento, e quem está também com o contrato vencido. Bem, de 7 de março, que é amanhã, até o dia 28 de abril, ou seja, mês que vem, quem estiver na lista deve comparecer no dia agendado de 9 da manhã às 4 da tarde. E quem estiver com o contrato vencido também deve comparecer qualquer dia de 9 às 4 no setor de aluguel social da Secretaria de Assistência Social, que fica na rua Dom Pedro, 199, no centro. É muito fácil. Então, não deixe de ir, gente, porque senão quem está vencido tem que comparecer, mas não corre risco, né, de perder, porque já está vencido. Agora, quem está ali tudo direitinho tem que comparecer, principalmente marcar, agendar, para não ter o pedido cancelado. Né, o benefício, na verdade. Vamos para Nova Friburgo, porque a Prefeitura de lá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e com apoio da Secretaria Municipal de Saúde, vai promover depois de amanhã, dia 8 de março, né, Dia Internacional da Mulher, e na próxima quarta-feira, na Estação Livre, vai ter de 10 da manhã e 6 da tarde o evento Mulher é Arte, para toda a população friburguense, em especial, claro, para as mulheres. A ação será em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, como eu já disse, e durante todo o dia, gente, serão oferecidas diversas atrações e atividades, como orientações
exames de preventivo gratuito e distribuição de protetor solar com a equipe da Secretaria Municipal de Saúde na Arena Saúde. Vai ter também testes de glicemia e aferição de pressão arterial com a empresa parceira Unimed Serrana RJ. Vai ter oficina de transista com a profissional Ana Paula Gonçalves. Também exposição Exopassado Muito Tempo com Nicole Lumiere e arte ao vivo com a artista plástica Thaís Maretti. O evento também terá Wi-Fi liberado e experiência 360 graus da Free Online. Bacana isso, né? Dá para aproveitar bastante, vai ser um evento com muitas possibilidades, hein? Beleza, saúde, Wi-Fi liberado, vai ter um pouquinho de tudo para a mulherada, é só aproveitar. Agora a gente vai para um breve intervalo e eu volto já já. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Feirinha de Itaipava, sua melhor opção na Serra. Roupas femininas, masculinas e infanto-juvenil, calçados e acessórios, roupas íntimas e muito mais. São 390 estandes esperando por você. Estacionamento grátis com 2.000 vagas. Restaurante, espaço para lanche com petiscos, salgados e bebidas. Banheiros e fraldário grátis. BR 040, quilômetro 63, Petrópolis. Aberta ao público sextas, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Feirinha de Itaipava, tudo o que você precisa num só lugar. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Opa, vamos falar dele, do queridinho da região. Não é um jornal de direita, gente, é um jornal direito, feito direito, é o Correio Petropolitano, tá aí. Tem as manchetes, tem sempre as novidades aí de tudo, né, do estado, do Brasil, da região. É o queridinho mesmo, nas bancas, por apenas R$2. E você pode, Brasil sofre desgaste em Portugal pela atuação de embaixador nomeado em troca de cargos. Em Petrópolis, a prefeitura terá que revalidar o aluguel social. A gente já falou disso aqui no primeiro bloco. Editora Vozes completa 122 anos de boas histórias. Procon itinerante chega a posse Pedro do Rio. A Fabadia esteve aqui no original, falou sobre isso. 70% dos brasileiros vivem em área de risco. Gente, isso é muita gente. Tem o segundo caderno, tem muita coisa boa. Tem notícia nacional, Câmara pode votar projetos de lei sobre assédio nas escolas. Defesas civis estaduais trocam experiências. Tem muitas notícias, gente. E aquele papel que eu sempre falo, né? Um papel gostosinho, não tem cheiro ruim, não solta tinta. Muito bom. Parabéns aí ao Correio Petropolitano e toda a equipe.
Bem, agora nós vamos falar aqui em Petrópolis, da Casa Ipiranga, os 180 anos de Petrópolis, que serão comemorados agora no próximo dia 16 de março, vai ter entrada gratuita para os moradores da cidade, né, de Petrópolis, quem é de Petrópolis, para a Casa Ipiranga, né? Porque é um importante patrimônio do município. O espaço estará com as portas abertas de 10 da manhã às 4 da tarde, com a exposição Luiz Áquila na Casa de Petrópolis, 80 anos do artista. Para garantir entrada, basta levar um comprovante de residência e se dirigir à bilheteria do local. A casa faz parte do imaginário do petropolitano. Denominada atualmente como Casa de Petrópolis, o imóvel já recebeu inúmeras nomenclaturas, seja oficialmente ou aquelas batizadas pela cultura popular. Já foi chamada de Mansão Tavares Guerra, Casa da Ipiranga, Casa dos Sete Erros, que ficou muitos anos assim conhecida, e até Casa Mal Assombrada. Essa parte aí da Casa Mal Assombrada tem uma história que eu não vou contar agora, que não dá tempo, que viu uma senhora com uma vela acesa no segundo andar, todo mundo achando que era assombração, mas não era assombração. Era uma tia de um dos herdeiros, era uma das herdeiras, era uma tia conhecida como tia louca, que passeava lá segurando a vela, as pessoas passavam na rua, achavam que a casa era mal assombrada, mas não era, não tinha nada de mal assombrado. Enfim, é uma casa que tem muitas histórias. A que eu gosto mais é a Casa dos Sete Erros, porque a gente olha, a simetria é parecida, mas tem suas diferenças, se você contar são 7, então ficou muito tempo conhecido como Casa dos Sete Erros. E aí, esse patrimônio tão importante para a cidade, com a entrada gratuita no dia 16 de março. Aproveita, tá? Bem, agora vamos para o Rio de Janeiro, ainda falando de arte. O Museu de Arte do Rio celebra uma década de existência com uma programação gratuita também. Adoro falar de programação gratuita. Que terá oficinas, eventos para crianças, apresentações artísticas, abertura de exposições e atividades da Escola do Olhar. No dia 1º de março, né, data do aniversário do museu e da cidade do Rio de Janeiro, o museu abriu suas portas para o público e disponibilizou a visita gratuita também, que eu falei aqui, para 6 exposições que estão em cartaz ainda. Ao longo do mês, o museu vai realizar diversas atividades. Por exemplo, no próximo sábado, dia 11, será realizada uma edição especial do tradicional café com vizinhos que tem lá, que ocorre sempre de 10 da manhã ao meio-dia nos Pilotos do Mar, né? Ali. Na sequência, haverá bolo de metro e parabéns ao Museu de Arte do Rio. O projeto Café com os Vizinhos possui mais de 10 mil inscritos que já participaram de atividades. E também nos dias 25 e 26 deste mês vai ter programação voltada ao público infantil. Então, aproveita, né? Aproveita, porque é muito importante que as pessoas aproveitem essas atrações gratuitas, porque a gente sabe, né? Tá difícil, todo mundo ganhando pouco, apertado, quer passear, quer levar a família, quer ver uma exposição, consegue pagar a entrada de um, mas não consegue levar todos por conta do valor da entrada. Então, esse mês, o MAR que fez aniversário com essas exposições gratuitas. Agora nós vamos falar de saúde, não é nada assim grave não, mas é um problema, acredito eu, que já tem acontecido com várias pessoas. Já aconteceu com você, por exemplo, de ficar com voz rouca? Comigo acontece quase sempre. Você sabe por que a voz fica rouca, ou quando ela fica rouca, o que fazer quando a voz fica rouca? Hoje, num vídeo curtinho, vamos esclarecer dúvidas sobre este assunto com o otorrinolaringologista, o doutor Bruno Pina. Vamos acompanhar. A voz é o principal instrumento de trabalho da maioria dos trabalhadores. Médicos, advogados, engenheiros, cantores, artistas, todos precisam da voz. Mesmo eu falando aqui com você, imagina eu sem voz. A pessoa que fica sem voz não consegue se comunicar e perde totalmente a credibilidade no que ela fala. A voz é produzida na laringe, nas pregas vocais, na caixinha da voz, popularmente conhecida. Ela é produzida nessa região e todo o trato vocal, nariz, boca, garganta, língua, tem a função de moldar o som, como se fosse um violão ou um piano. Tocamos um violão, o som é produzido nas cordas, mas a caixa do violão molda o som. É o mesmo que acontece com a gente aqui, em toda essa região. Normalmente podemos ter rouquidão em algumas situações. Na puberdade, você sai à noite, abusa da voz, você pode ficar rouco por 1, 2 dias, o que é normal. Se essa rouquidão demora mais tempo para passar, 2 semanas, alguma coisa pode estar acontecendo e vale procurar o médico otorrinolaringologista.
Se você está rouco, que sintomas deve prestar atenção? Saiba que uma das principais causas de rouquidão é um resfriado ou uma gripe. Só que normalmente nessas situações, a rouquidão vem acompanhada de outros sintomas. Coriza, tosse, febre, dor de garganta podem acompanhar o quadro. Geralmente nessas situações, a rouquidão e os outros sintomas são autolimitados. Vão passar sozinho com o uso de alguns sintomáticos. Você exigiu muito da sua voz nos últimos dias? Saiba que a rouquidão pode ser comum em pessoas que abusam da voz em algum curto período de tempo. Artistas, cantores, apresentadores podem ter rouquidão quando são submetidos a uma carga muito intensa de trabalho. Um carnaval ou eventos esportivos, técnicos de futebol que abusam muito da voz podem ter problemas de voz. Essa rouquidão é um sinal de alerta que você deve prestar atenção. Você tem refluxo? A rouquidão pode ser um dos sintomas do refluxo. Refluxo é comum na maioria da população. Quase todos nós temos algum grau de refluxo. Só que nosso estômago está muito protegido para esse refluxo. Ele está acostumado com o refluxo. Nós podemos ter um refluxo que muitas vezes é fisiológico. Esse refluxo pode voltar, o conteúdo pode voltar para a garganta, para essa região das laringes, das pregas vocais, pode causar uma inflamação. Essa região não é protegida para receber esse ácido que vem do estômago. Muitas vezes, a rouquidão causada pelo refluxo vem acompanhada de outros sintomas, como tosse, pigarro, sensação de aperto na garganta e rouquidão também. Você fuma? Saiba que o cigarro pode causar todos os sintomas que nós já comentamos, como pigarro, tosse e rouquidão. A maioria das pessoas que fumam por muito tempo tem a voz um pouco mais rouca. Muitos artistas conhecidos fumam e têm uma voz que no começo dessa rouquidão pode causar um som que muitas vezes é confundido com uma voz sensual. Mas saiba que lesões causadas pelo cigarro levam uma voz extremamente desagradável ao ouvido e essa voz não é nada sensual. Se você fuma e notou alguma alteração da voz, essa alteração persiste por mais de 2 semanas, saiba que isso é um sintoma de alerta. Se outros sintomas aparecerem junto com a rouquidão, como engasgos, tosse, dificuldade para engolir ou dificuldade para respirar, procure imediatamente alguma avaliação mais especializada. Existem outras causas de rouquidão, como doenças neurológicas, alergia, doenças inflamatórias, doenças reumatológicas. O importante é você reparar nos sintomas que nós comentamos durante o vídeo. Se esses sintomas persistem, procure ajuda, procure o médico ou otorrinolaringologista. Obrigada, doutor Bruno. Agora nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre o COSUD, que nós falamos durante toda a semana passada, que é a reunião dos governadores da região Sul e Sudeste. São 7 estados aí, região Sudeste, Rio de Janeiro, que está onde foi a sede, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais, e do Sul também, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. No próximo bloco vamos falar só sobre isso, porque foi muito importante e vocês vão acompanhar já já. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Feirinha
Feirinha de Itaipava, sua melhor opção na Serra. Roupas femininas, masculinas e infanto-juvenil, calçados e acessórios, roupas íntimas e muito mais. São 390 estandes esperando por você. Estacionamento grátis com 2.000 vagas. Restaurante, espaço para lanche com petiscos, salgados e bebidas, banheiros e fraldário grátis. BR-040, quilômetro 63, Petrópolis. Aberta ao público sextas, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Feirinha de Itaipava, tudo o que você precisa num só lugar. E na semana passada nós acompanhamos aqui a reunião dos 7 governadores. Essa reunião foi realizada aqui na cidade do Rio de Janeiro e com assuntos relevantes para os 7 estados. Bem, no último dia do COSUD, que foi sábado, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, deu uma entrevista coletiva, para toda a imprensa, sobre as ações discutidas durante os 3 dias do evento. Nós vamos acompanhar agora, porque ele fala temas relevantes. Eu vou acompanhar junto com vocês. Cláudio Castro, dizer que a nossa presença aqui, a presença do governo federal, é mais um passo na reabilitação da relação institucional do país, da relação federativa. Para nós é uma alegria estarmos no espaço com governadores de vários partidos, que têm posições diferentes em relação ao presidente Lula do ponto de vista partidário, mas que estão juntos na reabilitação institucional do país, na reconstrução do país. Falamos aqui sobre o plano de obras que viemos construindo com os governos estaduais. Tivemos aquela primeira reunião com os 27 governadores no final de janeiro. Aquela reunião provocou reuniões bilaterais com todos os estados. Todos os governos estaduais prontamente apresentaram ao governo federal suas propostas de projetos estruturantes. Obras na retomada do Minha Casa Minha Vida, que é a prioridade absoluta do presidente Lula. Obras na área de logística, infraestrutura de transporte. Obras na área da transição energética necessária no país para estimular cada vez mais a ampliação das matrizes renováveis energéticas. Obras na área do saneamento, da mobilidade urbana. Esse diálogo com cada estado já foi concluído, a sua primeira etapa, com coordenação da Casa Civil, do Ministério das Relações Institucionais e dos ministérios relacionados. Uma parte desse plano de obra já começa pelo Ministério do Transportes. O governo federal já começou o investimento de 20 bilhões de reais na recuperação de estradas no Brasil. Isso é mais do que foi investido nos últimos 4 anos. O presidente Lula já recomeça, através do Minha Casa Minha Vida, a retomada de obras que estavam paradas no Minha Casa Minha Vida. Ontem o presidente Lula estava em Rondonópolis, inaugurando um novo conjunto habitacional. O governador Casagrande, aqui do Espírito Santo, nos apresentou um pedido de agenda do presidente Lula para ir ao estado do Espírito Santo para inaugurar um conjunto habitacional em Linhares, na região de Linhares, do Minha Casa Minha Vida, com mais de 400 casas já sendo retomadas por esse novo esforço do governo federal em parceria com os estados e municípios. Nós reafirmamos aqui que nós vamos criar o Conselho da Federação, que será uma mesa completa, plena, com representantes do governo federal, do presidente da República, dos governos estaduais, dos governos municipais do país, para tratarmos do debate. Uma das prioridades absolutas para o governo do presidente Lula é a reforma tributária. Tenho conversado com os líderes do Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado. Foi instalado um grupo de trabalho da reforma tributária na Câmara dos Deputados para aproveitar as 2 emendas constitucionais que já vinham em discussão na Câmara dos Deputados. O presidente Lula e o ministro Fernando Haddad tomaram a decisão correta de não encaminhar um novo projeto de reforma tributária, aproveitar aquilo que está na Câmara e no Senado, e acreditamos que nós temos um ambiente muito positivo no país para aprovarmos uma reforma tributária que reduza os impostos para a população mais pobre do país, reduz impostos para quem vive da sua renda do trabalho
e simplifique os impostos para os empresários que querem investir em crescimento econômico no país. Então, para nós, a reforma tributária é um tema prioritário de debate com os governadores e com os prefeitos. O presidente Lula, no mês de março, vai ter encontro com os prefeitos de capital e de grandes cidades, durante o encontro da Frente Nacional de Prefeitos. E no final do mês, o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin vão se encontrar com todos os municípios na Marcha dos Municípios no final do mês. Então, acreditamos que tem um ambiente positivo no Congresso Nacional para aprovarmos a reforma tributária no país. E uma outra prioridade, que é a apresentação pelo ministro Fernando Haddad daquilo que nós consideramos uma regra muito importante para os investimentos no país, que é o novo marco fiscal no país. Uma regra que ultrapasse governos, que estabeleça com credibilidade para os investidores, para a sociedade, quais são os limites de endividamento, quais são as regras fiscais da União, um período que ultrapasse o atual governo, para que dê previsibilidade para quem quer investir no país. Também achamos que tem um ambiente positivo no Congresso Nacional, de debate e aprovação de novo marco fiscal no país, inclusive com os partidos que se declaram de oposição. Para o governo, o debate do marco fiscal e o debate da reforma tributária não é um debate que separa governo e oposição. É um debate, inclusive, que abre um diálogo muito positivo com parlamentares de partidos que se declaram de oposição, que acredito que nós vamos ter apoio e diálogo com esses partidos para a aprovação desses dois projetos prioritários da área econômica do governo. Então, fica aqui à disposição de vocês para as perguntas. Boa tarde, ministro. Marcos Antônio, da Rádio Tupi, aqui do Rio de Janeiro. Um dos assuntos discutidos nesse encontro foi o saneamento. Existe alguma ideia do governo federal em mudar o marco do saneamento, em tentar mudar? O que existe é um debate que está sendo feito pelo ministro Rui Costa, que coordena esse debate junto com o Ministério da Cidade, de, a partir de questões que estão sendo trazidas pelo setor privado, pelos governos estaduais e municipais, aprimorarmos o atual marco regulatório do saneamento para ampliar investimentos. Nós queremos apostar na parceria público-privada para ampliação da oferta de saneamento do país. Apostamos nesta parceria, acreditamos que ela é uma oportunidade muito grande de atração de investimento privado, seja nacional ou internacional, para o país, mas os próprios governos estaduais, o próprio setor privado têm sinalizado da importância de aprimorarmos o atual marco regulatório do saneamento para ampliar esses investimentos, combinado com a retomada de investimentos públicos. Tem áreas que são áreas que só o investimento público garante o saneamento, combinado com o aprimoramento da coordenação federal das ações de saneamento, que é repassar para o Ministério das Cidades, concentrar no Ministério da Cidade todas as ações e estruturas de apoio ao saneamento no país, inclusive dos municípios menores de 50 mil habitantes, do saneamento rural, estarem concentrados no Ministério das Cidades, que acreditamos que vai dar mais efetividade. Então, temos todo o interesse em aprimorar o atual marco regulatório para ampliar não só investimentos públicos, mas também a participação do setor privado nos mecanismos de PPP que garantam o direito ao saneamento da população brasileira. E vamos continuar falando do COSUD, que foi um evento muito, muito importante. Olha, apoio à reforma tributária, revisão da dívida dos estados e ampliação do debate no âmbito do Pacto Federativo. Esses são os temas centrais da Carta dos Governadores apresentada no último sábado, dia 4, pelos governadores que formam o Consórcio de Integração Sul e Sudeste, como eu falei aqui a semana toda, o COSUD. O documento marcou o encerramento do 7º encontro do evento, realizado na Fundação Getúlio Vargas, e foi lido pela secretária da Mulher do Rio de Janeiro, Heloísa Aguiar. Antes, deixa eu dar uma palavrinha com você, já vamos colocar a carta na íntegra, lida pela secretária. Então, você vai saber o resumo do que foi decidido nestes 3 dias de evento, já com a secretária. Mas antes, eu quero agradecer sua audiência, seu carinho de sempre e dizer que a gente se encontra amanhã. E amanhã é um dia muito especial, porque amanhã tem
Mulheres de Fé, aqui no programa original. Fique agora com a carta da secretária e a gente se encontra amanhã, se Deus quiser. Até lá. Nós fizemos o convite para que, representando todas as mulheres de nossos estados, que a carta fosse lida por uma mulher. Ao final faremos um pequeno encerramento e começaremos então a coletiva de imprensa. Nossa secretária da Mulher, Heloísa. Carta do Rio de Janeiro. Os governadores dos estados do Sul e do Sudeste, reunidos por ocasião do 7º encontro de alto nível do Consórcio de Integração Sul e Sudeste, na cidade do Rio de Janeiro, renovam a imperiosa necessidade em estabelecer uma agenda comum entre os seus estados, que juntos representam mais de 119 milhões de brasileiros, assim como 70% do produto interno bruto do país. Diante da sua inequívoca importância e da sua relevância para o futuro do Brasil, os governadores destas duas regiões manifestam-se de forma unitária sobre as seguintes agendas: reforma tributária. Os governos do COSUD manifestam o compromisso em trabalhar em conjunto com o governo federal e com os municípios na aprovação de uma reforma tributária de base ampla que aumente a eficiência econômica por meio da simplificação das obrigações para os contribuintes e da adoção do princípio do destino. A modernização tributária deve promover a justiça social por meio da redução da regressividade e da preservação da autonomia para fomento ao desenvolvimento local. Dívida pública dos estados. As negociações de dívidas, por via de regra, sempre se deram num ambiente de necessidade urgente, de grave crise financeira e sob ameaça iminente do colapso dos serviços públicos estaduais. Diante destes cenários, os estados passaram a ter suas dívidas corrigidas pelo IPCA mais 4% ou Selic, o que for menor. Hoje, os estados do Sul e do Sudeste respondem por 93% da dívida pública com a União, representando cerca de 630 bilhões e, em alguns casos, sua dinâmica se mostra insustentável. É impensável que, num ambiente onde o crescimento econômico é muito inferior aos encargos dos contratos de dívidas com a União, os estados paguem suas dívidas e ainda investam em infraestrutura, modernização e na manutenção dos serviços públicos essenciais. Ao persistirmos neste descompasso, os estados acabarão por perder dinamismo econômico, gerando menos emprego e renda, dificultando o combate à redução da pobreza. A manutenção desta lógica é o perdem todos. É necessário que esses contratos passem a ter seus encargos compatíveis com o comportamento da economia nacional. Portanto, no bojo da discussão do Pacto Federativo, que contempla também a tão urgente reforma tributária, é necessário que a União e o Congresso Nacional enfrentem este debate. Agenda no Congresso Nacional. A Emenda Constitucional Federal 93 de 2016 desvinculou de órgão, fundo ou despesa até 31 de dezembro de 2023, 30% das receitas dos estados e do Distrito Federal relativas a impostos, taxas e multas, já instituídos ou que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e respectivos acréscimos legais e outras receitas correntes. Assim, o importante mecanismo de flexibilidade orçamentário-financeiro se encerra no atual exercício. A desvinculação das receitas dos estados, DRE, é uma medida que permite que os recursos arrecadados pelos estados sejam aplicados em qualquer área, sem a necessidade de destinação obrigatória para setores específicos. Em outras palavras, a DRE possibilita que os governos estaduais tenham mais liberdade para definir onde aplicar seus recursos financeiros, conforme as necessidades da população. É importante destacar que, em 21 de dezembro de 2022, foi promulgada a Emenda Constitucional Federal número 126, que prorrogou apenas a desvinculação das receitas da União até o final do exercício de 24. Da mesma forma, é de grande importância a prorrogação da DRE para os estados e municípios de modo célere, para que os entes subnacionais possam elaborar suas leis orçamentárias anuais
para o orçamento de 2024, incluindo esse valioso mecanismo. Assim, os representantes dos estados membros do COSUD apresentam a proposta de prorrogar a DRE de forma perene, a iniciar em 40% no primeiro ano, 2024, reduzindo-se em 1 ponto percentual ao ano até atingir o percentual de 30% em 2034. Adicionalmente, os estados do Sul e do Sudeste entendem como igualmente necessário que seja prorrogado e revisto o denominado regime especial de pagamento de precatórios introduzidos pela Emenda Constitucional 99 de 2017. Atualmente, o prazo se encerra em 31 de dezembro de 2029. Entendemos ser importante que o mesmo seja prorrogado em 5 anos, ficando o novo prazo definido para 31 de dezembro de 2034. Além disso, é necessário rever e ampliar as formas de financiamento existentes, especialmente as utilizadas para acordos diretos com os credores. Atualmente, estima-se que existam cerca de 64 bilhões a título de precatórios vencidos para serem pagos nos estados do Sul e Sudeste. Trata-se de montante que vem pressionando significativamente as finanças de estados e também de municípios. Pacto Federativo. Num ambiente democrático e dialógico, se pressupõe que as decisões devam ser precedidas de debate do enfrentamento ao contraditório. Neste sentido, os estados do Sul e do Sudeste solicitam que não sejam mais estabelecidos unilateralmente pela União, sem a devida concertação com os estados, o aumento, piso salarial a qualquer categoria profissional, ainda que seja justa tal reivindicação, que represente impacto nas contas públicas estaduais. Na mesma linha, é importante que a União inicie o processo de compensação das perdas de arrecadação com ICMS impostas pelas leis complementares números 192 e 194, respectivamente, de 11 de março de 22 e 23 de junho de 22, cujos efeitos somados impuseram, até dezembro de 22, mais de 45 bilhões de perdas aos estados. O dever de compensar está previsto na própria Lei Complementar 194 de 22, artigo 3º, e precisa ser observado pela União como forma de assegurarmos o equilíbrio das contas de estados e municípios e a relação harmoniosa que deve permear nosso pacto federativo. Fortalecimento das agências de regulação e respeito aos marcos regulatórios. Os governos membros do COSUD manifestam a importância do fortalecimento das agências de regulação que desempenham um importante papel na regulamentação, controle e fiscalização de concessão de serviços públicos. É necessário também defender o respeito a marcos regulatórios que estão em plena vigência, após o amplo debate da sociedade e aprovação pelo Congresso Nacional. A segurança jurídica é premissa básica para que o Brasil continue a receber investimentos de longo prazo, necessário para o desenvolvimento da nossa infraestrutura. Destaque para a área de saneamento, cujo marco regulatório prevê a universalização dos serviços até 2033. Eventos climáticos. Os estados membros do COSUD expressam solidariedade ao povo do estado de São Paulo, diante da tragédia ocorrida recentemente no litoral do estado. Eventos climáticos, cada vez mais recorrentes em nosso país e no mundo, seja por intermédio de chuvas ou estiagem como a do Rio Grande do Sul, requerem um novo olhar do governo federal e dos governos subnacionais. Ainda que estes eventos sejam marcados temporalmente pela imprevisibilidade, é necessária a construção de uma agenda comum entre União e Estados para mitigar os danos eventuais, mobilizando recursos em prevenção e planejamento. Governança do COSUD. Os governos estaduais se comprometem em promover um acordo de cooperação entre os Estados-membros como primeiro passo para construir a institucionalidade necessária do Consórcio Sul-Sudeste COSUD. Reunião do G20. No ano de 2024, o Brasil será sede da reunião do G20, grupo formado pelas 20 economias mais avançadas no mundo. Neste sentido, os governos que compõem o COSUD manifestam apoio para que o Estado do Rio de Janeiro seja definido como Estado sede. Este apoio deverá ser endereçado ao excelentíssimo Presidente da República. Próximo COSUD,
os governos que compõem o COSUD definem o Estado de Minas como sede do próximo encontro, o qual deverá ser realizado nos próximos 90 dias. Assinam os senhores governadores Cláudio Castro, Eduardo Leite, Jorginho Melo, Ratinho Júnior, Renato Casagrande, Romeu Zema e Tarcísio Freitas. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, eu sou Jorge Guttenauer e eu sou Roberta Costa. Estamos convidando você para assistir o Correio da Manhã na TV de segunda a sexta-feira às 7h30 da manhã. O melhor do jornalismo na sua TVC, a TV do Correio da Manhã. Esperamos você! Gente, vocês não podem perder o programa Hora do Anime. Chegou minha hora, aqui na TVC. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você